Bom dia, pessoas. Meu nome é Mago Israel. Hoje eu vou falar assim bem calmamente algumas coisas sobre os orixás da Umbanda. Quem não concordar comigo não posso fazer nada, não é mesmo? Já sei que tem pessoas que não vão nem escutar o que eu vou falar e já vão estar falando que eu estou errado, né? Porque só porque sou eu que estou falando já vai estar errado. Novas, né? Qualquer um pode falar qualquer merda na internet, mas se for eu que falar, pode estar certo. Eles não querem dizer que está errado. Principalmente os inimigos, né? Os inimigos da internet estão revoltados comigo porque eu andei expondo, né? As falcatruas deles, né? As coisas que não tem pé nem cabeça, que eles inventam, né? Tem gente inventando umbanda que não existe, inventando quimbanda que não existe, candomblé que não existe, né? Tem gente que mistura umbanda com candomblé, que eu não concordo, mas tudo bem. Quer fazer, faz lá na tua casa, bem longe de mim, só não me envolve, né? Porque para mim umbandomblé não existe, mas tudo bem. Ou é umbanda ou é candomblé. É... Outra coisa também que eu já vou falar assim, que tem gente que pega na corda, eles invocam que não existe orixá na Umbanda, né? Que não pode falar de orixá na Umbanda, esses absurdos assim que eu não consigo entender. Outra coisa que eles falam também, né? Geralmente o pessoalzinho do candomblé, né? Sempre, né? Sempre. Eles querem falar que o candomblé é melhor que a Umbanda, que o candomblé é muito melhor que a Umbanda, que o candomblé é isso, que o candomblé é aquilo, né? Tu bota um pai de santo de candomblé do lado de um pai de santo de Umbanda, geralmente o pai de santo de candomblé vai querer o quê? Cagar na cabeça do pai de santo de Umbanda e ainda vai dizer que o pai de santo de Umbanda é bosta. Que nem é pai de santo porque não fez candomblé. Quantas vezes já escutei isso, já presenciei isso, né? As pessoas do candomblé dando seu showzinho de arrogância, de prepotência, nariz empinado. Acho engraçado. Aí eles metem Maria Padilha, Tranca-Rua, Pai Joaquim, as entidades da Umbanda e da Quimbanda lá dentro do candomblé e ficam chamando de candomblé. E todo mundo sabe que isso não é candomblé, né? Aí quando alguém da Umbanda usa alguma coisinha que tem um pouquinho a ver com candomblé, né? Uma coisinha assim que não seja nada demais. Ah, já abre uma boca do tamanho do mundo. Que a Umbanda tá querendo imitar o candomblé, que não sei o que não sei o que não sei o que. Né? A mesma palhaçadinha de sempre. Então assim, eu deixo bem claro que eu tenho só Umbanda e Quimbanda. Talvez fique assim o resto da minha vida, tá? Não tem por que você querer fazer tudo. Se eu tô bem na Umbanda e na Quimbanda, não tem por que eu querer fazer candomblé. Né? Eu acho que não tem necessidade de você ter todas as religiões, ser de todas as religiões, praticar todos os cultos, misturar tudo. Acho que não tem necessidade, né? Não tenho nada contra o candomblé, não tenho nada contra o candomblé. A única coisa que eu acho errado é eles ficar tentando diminuir o pessoal da Umbanda e da Quimbanda. E eles também mexem com esse lado e às vezes ficam dizendo que é candomblé. Mas não é, porque a partir do momento que mexeu com entidade que não seja orixá, já não é mais candomblé. E todo mundo sabe disso. Sabe? Pombagira, entidade, Exu, entidade, e outras coisas, caboclos, pretos velhos, eles não têm fundamento nenhum com o candomblé. É que os pais de santo de candomblé, eles escolhem cultuar, às vezes, os seus caboclos, os seus pretos velhos, os seus Exus e pombagiras, entidades, não orixá, né? Que o Exu no candomblé é orixá. Então, é uma opção deles. Eles cultuam também as entidades deles, da Umbanda e da Quimbanda, porque eles ajudam muito, né?
Mas daí que esse desfazer da Umbanda, como muitos fazem, né? Ah, umbandinha, só tem umbandinha, né? Mas vocês usam umbandinha, vocês usam a quimbanda, vocês pedem ajuda pro preto velho, pro caboclo, né? Pro herê, pro exu, pra pombagira, a entidade. Se vocês fossem tão melhores assim, vocês não iam precisar dessas entidades que a gente tem na nossa religião. É, porque falou de entidade, é Umbanda e Quimbanda. Não tem, não adianta querer discutir comigo, sabe? E tem os orixás na Umbanda? Sim, os orixás das 7 linhas da Umbanda. Não são todos os orixás que estão presentes no Candomblé que vai ter na Umbanda. Por quê? Porque eu já expliquei que na Umbanda não existe qualidade de orixá, né? Então é um Oxóssi, uma Yansan, um Ogum, um Xangô, uma Iemanjá, um Obaluaê, né? Uma Nanã, uma Oxum, um Oxalá, um Xangô, por aí vai. Não tem trocentas mil qualidades de Oxóssi, trocentas mil qualidades de Iemanjá, de Oxum, de Oxalá, de Ansan. Não existe isso. Isso é só no Candomblé, sabe? Na Umbanda, você não tem que jogar sangue na cabeça de alguém para dar o axé do orixá para a pessoa. Isso é um fundamento de usar sangue para fazer orixá, é só na nação Ijexá e Cabinda ou no Candomblé, Queto, Angola, Jeje, Fon e por aí vai, sabe? Na Umbanda a gente fortalece a cabeça do médium com uma macia de cabeça, porque Bori é Candomblé ou nação que faz. São religiões diferentes, não tem nada a ver Umbanda com Candomblé. Aí eu fico revoltado, às vezes, indignado, de eles ir querer dizer que você não tem orixá, o axé do orixá, o axé das entidades, porque você não está fazendo como é no Candomblé. Oi? É lógico que eu não vou fazer como é no Candomblé, eu sou de Umbanda e Quimbanda. É lógico que o meu fundamento da Umbanda não vai ser igual ao do Candomblé. É óbvio que eu não sou obrigado a jogar sangue na minha cabeça para ter o axé dos orixás que estão na Umbanda, por exemplo, ou do meu pai Oxóssi, da minha mãe Yansan, né? Porque na Umbanda eu sempre fui, sempre serei de Oxóssi com Yansan, já expliquei isso, né? Tem Oxóssi de frente na Umbanda e Yansan no adjuntó. Oxalá, o ancestral de cabeça, mas, né, que a coroa mediúnica é formada por esses 3 orixás, frente, juntó, o adjuntó e ancestral de cabeça. No meu caso é Oxóssi, Yansan e Oxalá. Mas como o que voga é o pai e a mãe de cabeça, o orixá de frente e o adjuntó nessa vida, como eu tenho Oxóssi que tomou minha frente, para Umbanda o meu orixá de cabeça é Oxóssi. Então tudo para mim na Umbanda é de Oxóssi, acompanhado de Ansan, porque é o adjuntor, mas o principal é o Oxóssi, que é o orixá de frente. Já expliquei tudo isso. Quem fez um monte de confusão e que me confundiu a cabeça e explicou as coisas pela metade nessa questão de orixá foi uns pessoalzinho doido do Candomblé que me confundiram a cabeça. Teve gente do Candomblé que nem jogou búzios pra mim e falou que eu seria de Oxumaré, e eu não sou de Oxumaré. Teve gente do Candomblé que jogou búzios pra mim e falou que eu seria de Oxaguian. Se eu só tenho Umbanda, não tem como eu ser de Oxaguian, porque Oxaguian só existe no Candomblé. Então eu poderia ser de Oxumaré no Candomblé, mas eu estou na Umbanda, então isso não existe. Eu poderia ser de Oxaguian no Candomblé, mas eu estou na Umbanda, então não existe Oxaguian na Umbanda. Então eles ficaram confundindo a minha cabeça com um monte de coisa, uma época aí que eu estava meio confuso, com orixás que só existem no Candomblé. Se eles fossem tão bons pais de santo, eles não tinham que confundir minha cabeça, sabendo que eu sou de Umbanda, eles não tinham que tocar no assunto de Oxumaré, de Oxaguian, de nada disso. Porque isso só seria possível no Candomblé. E eu não estou no Candomblé. Eu nunca fui de Candomblé. Eu nunca raspei santo em lugar nenhum.
Eu nunca fui iaô em casa nenhuma. Eu sou de Umbanda há 8 anos. Eu tenho meu Oxóssi na Umbanda. Ter Oxóssi com Yansan na Umbanda, pai, mãe de cabeça, é uma coisa. Ter Oxóssi com Yansan no Candomblé, se eu fosse de Candomblé, é outra coisa. Por quê? Porque o jeito de fazer é outro. Se eu fosse de Candomblé, eu teria que ter um assentamento de Oxóssi, um Ibauri. E eu não tenho isso na Umbanda, porque não existe Bauri, assentamento de orixá na Umbanda. Não existe matar bicho na Umbanda. Não existe jogar sangue na cabeça das pessoas na Umbanda, numa iniciação de Umbanda. Não existe isso. Isso é só no Candomblé. Aí quando as pessoas vêm querer falar coisas com fundamento de Candomblé, querendo menosprezar a Umbanda que eu pratico, que é a Umbanda raiz, que não mistura com Candomblé, né? Porque se eu sou de Umbanda, eu tenho que fazer como é na Umbanda, eu não tenho que fazer Umbanda com fundamento de Candomblé. Aí eu fico indignado, sabe? Foram as pessoas que foram inconsequentes comigo, umas pessoinhas até do Candomblé que se acham donas da verdade, que uma época me confundiram bastante. Mas o pessoal da Umbanda nunca fez confusão comigo. Todo lugar que eu fui que era Umbanda sempre me deram Oxóssi com Yansan, Oxóssi de frente e Yansan no adjuntó. E várias pessoas já enxergaram, as que têm evidência, né? Não as que... Várias pessoas que têm evidência não precisaram nem jogar o jogo de búzios para saber que eu tenho Oxóssi de frente. Vários pais de santo de Candomblé e de Umbanda que têm evidência, sabe, que enxerga espírito, eles olhavam para mim e viam Oxóssi na minha frente. Mas claro que as pessoas do Candomblé vão dizer que eu não tenho, né? Porque para vocês do Candomblé você só tem o orixá depois que você raspa. Mas isso é no Candomblé. A Umbanda não é assim, sabe? Então eu não concordo com vocês. E outra, para quem fala que eu nunca joguei búzios, eu joguei búzios sim com uma mãe de santo de Candomblé. E quando eu joguei búzios com ela, tá? Ela é de Iemanjá Algum-Té, Patrícia Gellen, do terreiro Oxóssi Pena Branca, aqui de Joinville, Santa Catarina. Eu perguntei para ela, quais são meus orixás na Umbanda? Porque eu estou na Umbanda. Caiu o Oxóssi com Yansan. O que sempre me falaram na Umbanda. Que eu tenho Oxóssi de frente e Yansan junto ao pai e mãe de cabeça. Então como que a Umbanda não sabe trabalhar? Como que a Umbanda não sabe nada? E eu já joguei jogo de búzios, sim. E no jogo de búzios caiu o Oxóssi com Yansan. Na Umbanda, porque eu perguntei quais eram os meus orixás da Umbanda. Se eu tô na Umbanda, eu só posso ser filho de orixás que são cultuados na Umbanda. Então na Umbanda existe Oxóssi com Yansan. E quem tomou minha frente na Umbanda foi Oxóssi, pronto. Então eu sou de Oxóssi na Umbanda e minha mãe de cabeça é Yansan, pai e mãe de cabeça, frente adjuntor, pronto. É assim que é na Umbanda. É assim que é. Mas claro que as pessoas do Candomblé vão tacar o pau até não poder mais. Vão falar que na Umbanda não tem orixá, vão chamar nós da Umbanda tudo de louco. Como que não tem orixá se a minha mãe de santo de Umbanda é de Oxum com Ogum? Tem Oxum de frente, Ogum no adjuntó. Como que não tem orixá na Umbanda se eu sempre fui e sempre serei na Umbanda de Oxóssi com Yansan? Tem o Oxóssi de frente e Yansan no adjuntó. Isso foi confirmado no jogo de búzios, qual era meu pai e minha mãe de cabeça na Umbanda. Sabe, o que as pessoas, né? Aí tinha as babaquinhas que falaram que eu trocava de santo, nunca troquei de santo, porque eu nunca fiz santo no Candomblé, né? Eu tenho Oxóssi com Yansan na Umbanda, mas ter Oxóssi com Yansan na Umbanda não é como ter Oxóssi com Yansan no Candomblé. Qual é o retardado que não sabe disso? Mas que eu tenho o axé do Oxóssi, eu tenho. Tenho sim. Porque eu tenho, né? Aí assim, eu não vou nem ficar falando muito aqui, porque né, eu não tenho que provar nada pra ninguém, eu só tô explicando, sabe? Eu só tô explicando os absurdos que acontecem, né? Que tem pessoas que acham que falam demais. Assim, tinha pessoas do Candomblé que olhavam pra minha cara e falavam assim, você é de tal orixá, de tal orixá, de tal orixá. Não é assim que se confirma orixá, você tem que jogar um búzios.
E já falei também que quando jogam búzios para mim na nação de Queto, se fosse para eu ser iniciado no candomblé e não na Umbanda, cai para mim o Oxaguiã. Foi isso que eu falei. Mas também falei que isso seria só possível se eu entrasse pro candomblé de Queto ou outro candomblé que existisse o Oxaguiã. E daí, se lá no candomblé cai o Oxaguiã, para mim, beleza. Mas isso é no candomblé. Se eu não tô no candomblé e não existe Oxaguiã na Umbanda, não tem como falar de Oxaguiã na Umbanda. Na Umbanda eu sempre fui de Oxóssi com Yansan. Pronto, acabou. Qual é o retardado que não sabe disso? Então não tem, meu Deus do céu, gente. Uma época aí que eu estava confuso qual era meu orixá, né? Era porque o pessoal do candomblé vinha se atravessar e falar que eu seria de tal santo, tal santo, tal santo. Mas eles ficavam falando de orixás e de santos, né? Que santo pra gente do axé é o orixá. Eles ficavam falando que eu era filho de orixás que só existem no candomblé. Então não tem como eu dar importância para isso se eu tô na Umbanda. E na Umbanda eu sou de Oxóssi, pronto. Oxóssi conheço, mas é Oxóssi de frente, então meu orixá de cabeça na Umbanda é Oxóssi, pronto. Eu já expliquei isso. Mas eles fazem um fuzuê, um fuzuê, um fuzuê, um fuzuê, um fuzuê. E aí é uma contradição, sabe? Se para vocês do candomblé tu só tem um orixá a partir do momento que você raspa, se eu nunca raspei, nunca virei Yaô em candomblé nenhum, vocês não podem estar falando que eu sou de Oxaguiã, que eu sou de Oxumaré, que eu isso, aquilo, ou que eu seria de Oxaguiã, que eu seria de Oxumaré no candomblé, porque eu não sou de nada, porque eu não fiz candomblé. Então eu não tenho que me encalacrar com os orixás que só existem no candomblé. Né? Porque ninguém é filho de Oxumaré na Umbanda, ninguém é filho de Oxaguiã na Umbanda, esses orixás não, né, não existe na Umbanda no sentido de você ser filho. Então eu não tenho que me preocupar com isso, sabe? Eu deixo para me preocupar com isso se algum dia eu fizer candomblé. Mas eu vou ter que escolher um pai de santo, né? Que vai jogar o jogo de búzios para mim, para ver qual orixá seria melhor eu raspar para virar Yaô no candomblé. Se um dia eu fizer candomblé. Porque se eu ficar só na Umbanda, eu já sei que é o Oxóssi com Yansan e estou muito feliz assim. Tá? Estou muito feliz com o meu Oxóssi da Umbanda, né? E com a axé que eu tenho de Oxóssi com Yansan na Umbanda. Então, sabe, não tem porquê. Não tem porquê. Se eu tô bem na Umbanda e na Quimbanda, pra que eu vou querer fazer candomblé? Não tem a necessidade. Se um dia eu quiser fazer, eu faço. Agora não tem a necessidade. Como também não tem a necessidade de vocês ficarem enchendo minha cabeça com coisas que só tem no candomblé se eu sou de Umbanda. Sabe? Me poupa. Poupa minha cabeça, minha paciência. Não fica fudendo a minha mente com coisas que não existem na Umbanda. Sabe? Vocês querem meter candomblé na Umbanda, não rola. Sabe? Não tem como eu ser de Oxaguiã na Umbanda. Não tem como eu ser de Oxumaré na Umbanda ou de qualquer orixá que só exista no candomblé se eu estou na Umbanda. Na Umbanda foi confirmado por mais de uma pessoa, e até no jogo de búzios, que na Umbanda é o Oxóssi com Yansan. Então deu, gente, acabou. Deu disso daí. Sabe? O resumo da ópera é que as pessoas, muitas pessoas do candomblé não respeitam a Umbanda. Acham que a Umbanda é praticamente nada. Botam o candomblé no pedestal e botam a Umbanda e as pessoas de Umbanda no chinelo. No chinelo, nem no chinelo eles botam a gente debaixo do chinelo. Né? É por isso que tem lugares e pessoas e terreiros que eu jamais botaria meu pé. Que a pessoa começar com essas ladainhas de dizer que candomblé é melhor que Umbanda e querer me humilhar, pra mim já não ia dar, sabe? Já não ia dar, não. E eu não aturo desaforo. Então ia dar problema, sabe? Eu não fico quieto escutando merda dos outros. Então por isso que eu evito, sabe? Eu tenho assim um pouco de trauma de algumas pessoas do candomblé, não todas, porque tem pessoas que sabem respeitar e que não são assim como eu tô falando. Mas a pessoa falou que é de candomblé, eu já fico assim, ó, assustado. Eu já fico, vai dar B.O. Tu quer ver que ele vai começar a falar que é melhor do que eu, porque tem candomblé e eu sou de Umbanda? Tu quer ver que eles vão começar a me debochar, me humilhar? Tu quer ver? Tu quer apostar quanto? E é dito e certo, eles começam. Porque o candomblé é melhor que a Umbanda. Porque esse pessoal de Umbanda não sabe nada. E é engraçado que entre eles mesmo, eles falam um mal do outro, geralmente.
É um pai de santo de candomblé dizendo que o fundamento dele, da casa dele, é melhor do que o outro pai de santo de candomblé. Ou seja, é uma desunião do caralho, tá? É uma desunião do caralho. O povo da macumba não é unido. Às vezes nem dentro da própria casa, do próprio terreiro de Umbanda Candomblé, existe desunião até ali dentro entre os irmãos. Imagina de uma casa para outra. Então, gente, esse mundo que a gente vive está perdido. Sabe quando que as religiões de matriz africana vão ser respeitadas? Desse jeito nunca. Porque não existe união e respeito muitas vezes nem dentro entre os macumbeiros. Imagina um evangélico, um católico, um ateu, outras pessoas querer respeitar a gente, se nem entre nós às vezes não existe respeito. Então, gente, eu, sinceramente, só faço a minha Umbanda e a minha Quimbanda do jeito que eu aprendi e acabou. Quiserem gostar de mim, gosto. Não quiserem gostar, não gosto. Quiserem falar mal de mim, falo. Né? Quem tá me caluniando vai ter que responder na justiça aí. Tem umas pessoas que já estão sendo processadas. Enfim, gente, sabe? As pessoas não respeitam esse negócio de liberdade de culto. Não existe. As pessoas querem impor, né? As suas verdades, o seu modo de fazer as coisas. E não é bem assim. Né? Existe a liberdade de culto, você pode, né, ter a religião que você quer, a fé que você quiser, praticar ela do jeito certo. Né? Eu, dentro da Umbanda e da Quimbanda, não estou fazendo nada de errado ou absurdo. Né? Não preciso ficar me pautando em fundamento de candomblé, porque eu não sou de candomblé, não tem nem porquê, né, isso. Eu só fico puto com essas coisas, entendeu? Muitas pessoas falam que tem orixá, que cultua orixá, que não sei o quê, mas não tem humildade, né? Eu acho engraçado isso, a pessoa falar que tem orixá na cabeça, mas não tem humildade. É uma contradição, né? Mas enfim. Tem aí pai de santo se achando o próprio orixá na terra, né? Umas coisas assim bem absurdas que eu prefiro não comentar. Tô falando hoje bem calmo também, porque tanto faz, né, gente? Tanto faz. Eu não tenho má intenção em nada. As pessoas que têm uma maledicência, uma maldade, tudo elas veem maldade. Tu fala uma coisa, elas entendem outra, ou elas entendem o que elas querem, sabe? É, Então, assim, é ridículo, sabe? É ridículo. Aí as pessoas do candomblé sabem muito bem, né? Que se eu tô na Umbanda, não tem por que elas ficar falando de orixá de candomblé pra mim. Não tem lógica isso. O que que o pai de santo tinha que ter falado pra mim, alguns? Olha, eu tô jogando jogo de búzios aqui pra você, né? Aqui cai que no candomblé você teria que ser de Oxaguian ou de Oxumaré, sei lá o que que cai lá pra eles, né? Mas como você está na Umbanda, não tem como você ser de Oxaguião ou Oxumaré na Umbanda. Então não se considere filho desses orixás, porque na Umbanda nem tem como, né? Então na Umbanda os orixás da Umbanda, né? Então lá na Umbanda você é de Oxós Conhaçã, né? Então é isso aí, tá bom? Não viaja muito não, porque, né, você não tá no candomblé. Aí eu ia falar, tá bom, beleza, show. Era isso que eles tinham que falar, já que eles sabem tudo, que eles são tão bons. E não ficar, não, você é de Oxaguian, você é de Oxumaré, você é de Orixá só tem no candomblé. Aí eu falava, é? Aí eu ficava pensando, eu nunca vi filho de Oxaguian na Umbanda, nunca vi filho de Oxumaré na Umbanda. A pessoa, quando ela fala e ela é a dona da verdade, ela tem que explicar que Umbanda não é Candomblé, que Candomblé não é Umbanda, que você pode ser daquele orixá só no Candomblé, mas que na Umbanda não tem condições, e por aí vai. Se a pessoa sabe tanto, se ela é tão assim, né, o dinossaurinho da religião, ela tem que explicar. Ah, mas isso é óbvio. Não, para um leigo não é óbvio, né? Hoje eu não sou mais leigo, mas há uns tempos atrás eu era. E a pessoa que está jogando o jogo de búzios, é ela que tem que explicar tudo. Tu tá pagando para ela te explicar. Não sou eu que tenho que explicar. Se eu paguei um jogo de búzios para um pai de santo, a obrigação dele é abrir o jogo de búzios e me explicar tudo.
Então eu não concordo com algumas pessoas aqui, que nem a Tainara Palata vem defender, né? Tu vai defender o Candomblé porque tu é de Candomblé, né? Mas que tem pai de santo que joga um jogo de búzios que nem a cara deles, tem, né? Explica tudo pela metade ou não explica nada, né? Ou fala as coisas pela metade, ou vem com essa história de que é óbvio para ele que é pai de santo de Candomblé, não para você que é de Umbanda e tá lá jogando uns búzios com alguém de Candomblé. Então essa desculpa eu não aceito, tá bom? Então assim, é muito fácil a pessoa, né? Erra, a pessoa deixa de falar coisas que são importantes, deixa de tirar dúvidas importantes, né? E sai falando um monte de coisa pra ti, enchendo a tua cabeça de um monte de coisa, sabe que tu é de Umbanda e fica falando de orixá de candomblé pra ti e te confunde a cabeça toda. Te faz um, né, aí depois, né, dá problema, e aí a pessoa não vai dizer que foi ela que falou um monte de coisa, encheu a tua cabeça e não explicou direito. É fácil daí, aí a pessoa tira o corpo fora, né? Então, assim, teve sim uma mãe de santo de Candomblé que jogou búzios para mim e caiu Oxóssi com Yansan na Umbanda. E ela confirmou que me falaram na Umbanda. Mas teve pessoas que jogaram outras vezes para mim e que ficaram falando dos orixás do Candomblé sabendo que eu tô na Umbanda. Ou seja, a pessoa ela tem que saber explicar quando ela tá jogando. Ó, caiu aqui Oxaguian para mim, porque eu sou de Queto, mas na Umbanda nunca tu vai ser de Oxaguian. Então vamos ver qual é o orixá que assumiu tua coroa na Umbanda. Aí ele joga, tem que cair o Oxóssi com o Yansan, como caiu com a outra mãe de santo de Candomblé. A pessoa tem que saber fazer as adaptações. A pessoa tem que saber dar esse pulo do gato. A pessoa tem que saber tirar dúvida e ver que se você está na Umbanda, não tem como ela querer meter um orixá de candomblé para ti. É só isso. É só isso, sabe? Aí outra coisa absurda, né? Que as pessoas falam, ai, na Umbanda não tem orixá, não pode falar de orixá, não sei o que, não sei o que. É, não tem orixá como no Candomblé, realmente não tem. Mas tem o culto aos orixás na Umbanda. A gente faz oferenda para os orixás na Umbanda. A gente deita na esteira pro nosso orixá de frente, que é o nosso orixá de cabeça na Umbanda. A gente cultua os orixás também, não só as entidades. Então vocês tinham primeiro que respeitar a religião dos outros antes de ficar falando mal ou falando coisas que vocês nem sabem. E muitas pessoas do Candomblé falam isso por maldade, porque elas querem que as pessoas não pisem na Umbanda e pisem só no Candomblé. É uma briga por filho de santo, é uma briga por quem pode mais, é uma briga por espaço, né? E não porque a pessoa está preocupada com a tua fé ou com o fundamento de alguma coisa. Não, é uma briga. É uma briga de pai de santo, eles querem o filho de santo tudo para eles, eles querem todo mundo no candomblé, né? A Umbanda e a Quimbanda está muito popular hoje em dia, está crescendo muito, eles ficam perdendo o filho de santo, né? Conheço muitas pessoas que abandonaram o candomblé e foram para a Umbanda por vários motivos que não vêm ao caso, então isso incomoda, né? Então eles têm que botar o candomblé muito melhor do que a Umbanda por causa disso, porque senão ninguém vai querer, né, trocar a Umbanda pelo Candomblé ou ir pro Candomblé. A pessoa que conhece a Umbanda de verdade gosta, porque é uma religião boa. Sabe? Deixa as pessoas escolherem se elas querem ser de Umbanda ou Candomblé. Não fica fazendo a cabeça delas dizendo que o Candomblé é melhor que a Umbanda. Isso é feio. Entendeu? Não fica falando mal de outra religião que também é de matriz africana. Não fica cagando na cabeça dos sacerdotes de Umbanda e Quimbanda se tu também mexe com entidade. Não faz isso, sabe? É só isso que eu queria falar. Não gostou? Não concorda comigo? Não posso fazer nada. Você já fala mal de mim de graça mesmo, sabe? Então por que vocês não me bloqueiam logo? E sai da minha vida, sai do meu Facebook. Porque, né, eu falo como é que é na Umbanda e na Quimbanda. E aí vocês vêm me trovar com coisa de candomblé só pelo simples, puro prazer de me afrontar e dizer que são melhor do que eu. É ridículo isso. Sabe? Eu não tenho essa falta de respeito com as pessoas, não. Mas eu também não tenho papas na língua, não. O que eu tenho que falar, eu falo. O que eu tenho que falar, eu falo. Tá? O que eu tenho que falar, eu falo.
E é isso aí. O meu objetivo não é ofender ninguém, nem dizer que o candomblé não é bom. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas têm que respeitar cada religião no seu quadrado. Umbanda é umbanda, quimbanda é quimbanda, candomblé é candomblé, jurema é jurema, catimbó é catimbó. As pessoas têm que parar de querer pegar a sua verdade, a sua vertente e meter na vertente do outro e dizer que a sua vertente é melhor que a do outro. Como eu vejo vocês fazer direto na internet principalmente. Porque na vida real, baixa na tua frente, quando tá na tua cara, não fala nada. Aí na internet quer falar até o que não deve. Sabe? Isso é falta de respeito, entendeu? Cada um que respeite a religião do outro e faça como é no seu. Não fica querendo ser melhor que os outros. Não existe isso. Nós vamos morrer, vai todo mundo para o mesmo lugar. Deus é um só, tá? Os orixás trabalham para Deus, eles são divindades, são deuses também, são. Mas não tem por que você ficar com essa briga, sabe? Faz o teu bem feito, cultua o teu dentro do teu, né? E deixa os outros em paz, sabe? Deixa os outros em paz. E pronto, e é isso. E vai viver a vida de vocês. Se o candomblé é bom pra ti, faz candomblé. Se a umbanda é boa pra ti, como é boa pra mim, fica na umbanda. Só não mistura as coisas. Só não tenta impor pros outros uma coisa que só existe na tua religião, sabe? E assim, se for para se meter a falar alguma coisa para os outros, que fale para esclarecer, para ajudar e não para confundir mais a pessoa, e não para deixar a pessoa mais perdida que segue em tiroteio, e não para ficar enchendo a cabeça das pessoas com coisas que são de uma religião e a pessoa está na outra religião, sabe? Então não mistura as coisas, entendeu? Porque eu não misturo. Nunca fiz um banda com coisa de candomblé e nunca vou fazer. Então, deu. Não adianta vocês querer defender, porque existe sim pessoas mal intencionadas, sim, dentro do candomblé, dentro da umbanda, dentro de qualquer religião. Existem pessoas que fazem comentários por puro prazer de te afrontar e por maledicência, sim, tá? Para te ajudar não tem nenhum ou quase ninguém. Agora, para querer te afundar e te queimar, ah, meu filho, tem uma fila. Pega a senha e entra na fila, porque essa fila de pessoas para te infernizar, para querer ser a pedra no teu caminho e nunca te estender a mão, porque eles só sabem criticar. Mas se for para te estender a mão, eles não te estendem, porque eles não querem teu bem. Entendeu? Eles não querem. Tem muita gente falsa até na internet que tá aqui só para, né, de leve trás, para ser olheiro dos outros, para sei lá o quê. Não, porque quer meu bem, porque é meu amigo, né? Aliás, que se a carapuça servir, já desfaz a amizade, já me bloqueia, ou eu mesmo te bloqueio, sabe? Porque vocês gostam muito de falar dos outros, mas quando vocês têm que ouvir, vocês não querem. Vocês gostam muito de tacar o pau e criticar e falar horrores, mas quando é para vocês escutar umas verdades, né? Aí vocês não querem escutar. E quero deixar aqui bem claro para vocês não distorcer e falar que eu estou falando mal do candomblé. Não estou falando mal do candomblé. Eu estou falando mal de pessoas do candomblé que querem humilhar as pessoas da Umbanda e dizer que só o candomblé é bom. Essas pessoas que fazem isso eu não respeito e eu não concordo com esse tipo de atitude. É só isso. Como eu também não concordo com pessoas do candomblé querer ficar dizendo que a minha umbanda ou a umbanda de qualquer pessoa não é boa porque ela não está fazendo como é no candomblé. É lógico que ela não vai fazer como é no candomblé. Ela está na umbanda, porra. Né? Então, tenha bom senso. Se eu tô na umbanda, eu faço como é na umbanda. Eu não tem que fazer umbanda com fundamento de candomblé. Né? Então esquece bori, esquece assentamento de orixá, esquece sangue na cabeça, esquece matar bicho. Umbanda não tem isso. Umbanda mesmo não tem essas coisas. Isso aí é candomblé, é nação. Todo mundo deveria saber disso, né? Então não mete o louco. Não mete o louco em cima de mim. Não mete o louco. Porque não vai rolar. Tá bom? E aí, para vocês também quer dizer que não tem orixá na Umbanda?
A minha mãe de santo, ela é federada na federação, né? Ela é confederada na Federação de Umbanda e Candomblé, né? E lá diz que ela é de Oxum com Ogum, assim como eu sou de Oxóssi com Yansan na Umbanda. Então existe o culto aos orixás na Umbanda, sim, existe os orixás da Umbanda na Umbanda. Então, se vocês quiserem entrar nesse mérito, nós podemos até fazer uma reunião lá na FUCA, né? Nós podemos chamar todo mundo, fazer uma reunião lá na FUCA, Federação de Umbanda e Candomblé, e aí nós vamos discutir, nós vamos deixar o presidente, né, da Confederação ou da Federação de Umbanda e Candomblé de Jaraguá do Sul, Joinville e região, falar se tem ou não orixá na Umbanda, como é que não é, se a gente da Umbanda tem que fazer Umbanda com coisa de Candomblé, e aí nós vamos ver o quebra-pau que vai ser. Se vocês quiserem entrar nesse mérito, um dia a gente pode fazer isso. A gente chama lá o presidente da Federação de Umbanda e Candomblé, da FUCA, né? Que regula os terreiros aqui de Joinville, Jaraguá e região. E aí a gente dá, né, a palavra para ele e ele vai falar. Se a pessoa tem que fazer Umbanda com coisa de Candomblé, se tem ou não orixá na Umbanda, como é que não é, se o Candomblé é melhor que a Umbanda, se eu tô certo, se eu tô errado. Aí nós vamos ver, né? Aí nós vamos ver quem é que tá certo, quem é que tá errado, se eu tô falando alguma coisa absurda aqui, né? Quando eu entrei para a Umbanda, eu tenho meu certificado de batismo que está lá na FUCA, Federação de Umbanda e Candomblé, que diz que eu sou de Oxóssi com Yansan na Umbanda. E lá está o carimbo da minha mãe de santo de Umbanda, Nadir Barros de Oxum com Ogum. Então eu me atenho ao que é feito na Umbanda. Eu esqueço o Candomblé porque eu não estou no Candomblé. Então eu faço como é na Umbanda. Tá bom? E se vocês um dia quiserem entrar nesse mérito, daí nós vamos lá e nós resolvemos. Aí nós podemos botar advogado no meio, nós podemos botar tudo, né? Nós podemos pegar assim as pessoas mais importantes da Umbanda e do Candomblé e daí a gente entra nesse mérito, né? Aí a gente faz uma mesa redonda e a gente discute. E aí nós vamos ver quem está certo, quem está errado, né? Aí, se vocês quiserem, por que não? Não é mesmo? Então, beijos de luz, vai cada um cuidar da sua vida. E parem de falar que o candomblé é melhor que a Umbanda e vice-versa. E respeitem. Umbanda é Umbanda, candomblé é candomblé. Para com essa briga de ego que tá feio demais. E vocês acham que vocês estão abafando às vezes fazendo isso, né? Um falando mal do outro. E vocês estão se queimando. Que as pessoas percebem que existe desunião e fica feio para quem está falando, né? O meu objetivo aqui não é denegrir ninguém. É só assim dar um basta em algumas coisas que as pessoas falam demais e elas não vão a fundo para saber, né? As pessoas fazem fofoca ou pegam as coisas pela metade e saem falando um monte de merda. Tá bom? Então é isso.